Shalom, queridos, glória a Deus, graça e paz, aleluia. Estamos de volta para você que nos acompanha em nosso canal Toda a Bíblia, nesse projeto Conhecendo os Livros da Bíblia. Estamos na 50ª semana de número 50. E hoje nós vamos comentar acerca do livro de Ageu. E assim ficam faltando dois livros, os livros de Zacarias e de Malaquias, para que nós venhamos a concluir esse projeto que teve início o ano passado e durante 50 semanas, semanalmente, estamos aí trazendo para vocês informações que vão contribuir para um melhor conhecimento da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O livro de Ageu. Ageu desafiou o povo, desanimado lá de Jerusalém, para que examinasse o modo como estavam vivendo e o estimulou a fixar novas prioridades que agradassem a Deus. Eles deviam se lembrar que em qualquer situação, Deus estava com eles. É Ele quem controla o futuro deles e deseja que cada um deles, que forma o seu povo, se torne um povo santo. Amém? Glória a Deus. Fica ligado, não sai daí não. Em 5 segundinhos depois da vinheta, estaremos de volta com mais informações acerca deste livro. Deus abençoe. Muito bem, queridos e amados do Senhor, estamos de volta. Falar um pouco acerca do livro de Ageu, um livro em que, tecnicamente, especificamente, não existe qualquer declaração que o identifique exatamente quem tenha escrevido esse livro. No entanto, as palavras registradas no próprio livro são frequentemente associadas àquilo que Deus disse ao profeta Ageu. Daí, concluímos que seja, então, o livro do profeta Ageu. Em 587 a.C., Nabucodonosor veio a Jerusalém já pela 3ª vez. E nessa ocasião, ele destruiu os muros, o templo e o resto da cidade. O povo, em grande parte, foi levado para o cativeiro babilônico, que acabou durando 70 anos. Entretanto, Jeremias e uns poucos que sobreviveram permaneceram em Jerusalém. Deus então predisse, por intermédio de Isaías, que um poderoso rei, chamado Ciro, derrotaria a Babilônia e todos os seus deuses. Depois de derrotar a Babilônia, o rei persa, Ciro, emitiu um decreto no ano 538 a.C., que permitia às nações exiladas na Babilônia voltarem à sua terra natal. Esse documento foi chamado de O Cilindro de Ciro. Já Sesbazar conduziu cerca de 43 mil peregrinos judeus ao estado de Iehuda, Judá, para reconstruir o templo de Jerusalém. Porém, lá pelo 7º mês, o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué lideraram o povo na construção de um altar para a adoração a Deus. Em seguida, em seu 2º ano, o povo lança os alicerces do novo templo. Mas esse esforço foi interrompido pelos próximos 16 anos. Isso porque os samaritanos que viviam no norte de Jerusalém frustraram esses esforços de reconstrução e ainda contrataram advogados para fazer com que as autoridades persas deixassem de apoiar o trabalho nesse templo.
Isso levou a um período de grande desânimo. A falta de ânimo prevaleceu porque muitas das esperanças do povo judeu não se cumpriram. Os muros da cidade não foram restaurados. O templo não foi reedificado. E o pior, houve fome na terra. O povo ainda estava sob o domínio persa. Eles não podiam fazer nada sem a aprovação de Tatenai, o governador do território oeste do rio Eufrates, e seus oficiais. Parecia não haver jeito algum de prosseguirem na reconstrução do templo. Já depois da morte de Ciro, seu filho Cambises tornou-se rei. Ele marchou através de Judá e conquistou grande parte do Egito. Todavia, no caminho para casa, ele morreu. Historicamente, conta que provavelmente ele tenha sido assassinado. Um alto oficial do exército, por nome Dario, assumiu o controle do exército persa e marchou de volta para a Babilônia, derrotando assim uma força rebelde comandada por Gualmatar. E assim, Dario tornou-se rei no ano 522 a.C. Dario sufocou diversas revoltas e, em seguida, reformou o sistema administrativo de satrapia e, como consequência, por volta de 520, o Império Persa estava em paz. No segundo ano de Dario, terminado o conflito sobre o controle político do Império, Deus dirigiu Ageu para encorajar os líderes de Jerusalém a reconstruir o templo. Quando o governador Tatenai ouviu a respeito dessa reconstrução, questionou a legitimidade do plano e escreveu a Dario para descobrir se o governo estava sancionando esse projeto. Dario aprovou a campanha de reconstrução e ainda a apoiou através do Tesouro Real, tal como confirmado pela descoberta do decreto original de Ciro num palácio em Ecbatana. Por conseguinte, a reedificação do templo se completou em 4 anos. Através de suas mensagens, Ageu procurou persuadir sua audiência a glorificar a Deus por meio da reconstrução do templo. Ele argumenta que as pessoas não devem, primeiro, se concentrar nas suas próprias necessidades. Segundo, desanimar porque o templo não era tão glorioso como na época de Salomão. Terceiro, ser impuras e profanas. E quarto e último, de se sentirem inúteis e impotentes. Por toda a Bíblia, há um chamado e um lembrete para se colocar Deus em primeiro lugar. O período posterior ao retorno do exílio não era a exceção. O desafio de Ageu era chamar a comunidade pós-exílica de judeus que viviam em Jerusalém não simplesmente se concentrar em seu próprio conforto material, mas sim buscando honrar a Deus. Esse compromisso se refletiria no trabalho deles todos no templo. O chamado de Ageu se refletiu mais tarde nas palavras de Jesus lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti
levante o seu rosto e te dê a paz. Uma excelente semana para você. Até segunda que vem. Deus te abençoe.